Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã para orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 3 hoje, Rafa. Bom dia, Isso aí, bom dia vamos aí com o nosso tema. Tô por aqui, tá bem? também. Então vamos lá, gurias, bom dia. Nosso assunto de hoje é persistência de dados com local storage, que é um recurso, né, que o JavaScript dá e que também a gente já pode começar a pensar em banco de dados, né, em banco de dados. Então, o que que vem a ser a persistência de dados, né? Então, nos exemplos e exercícios anteriores que a gente viu na trilha, principalmente aqueles que manipulavam lista de dados, né, nos vetores, foi possível perceber que as informações digitadas eram perdidas a cada atualização da página. Então, a gente ia lá, preenchia, né, para ver, para testar, mas no momento que que o navegador era recarregado, aquelas informações sumiam, né? Porque a gente não tem banco de dados, então elas não ficavam guardadas em lugar nenhum. Então, veremos como fazer com que informações se tornem persistentes, ou seja, permaneçam salvas no navegador do usuário. Como aqueles sites, né, que a gente visita e depois quando a gente visita de novo, já tem várias coisas salvas lá, né? A gente não precisa preencher de novo. Então, desse modo, mesmo quando o usuário fechar e abrir o navegador ou até mesmo reinicializar o computador, sua lista de pacientes, veículos ou itens de um pedido, por exemplo, né, poderá ser recuperada, evitando que todos os dados tenham de ser novamente digitados. Então, a gente, mesmo sem ter banco de dados, a gente tem uma forma de salvar esses dados no navegador. Então, uma das formas de fazer isso no HTML5 é utilizando o local storage. Com ele é possível, por exemplo, salvar os dados de um cliente em uma loja, como nome, idade ou nome pelo qual o cliente torce, né? Aqui, falando em cliente, que a gente está pensando, né, que a gente está desenvolvendo de forma profissional, né, que estamos desenvolvendo um site de forma profissional. Como as informações ficam salvas no navegador do cliente, quando ele retornar ao site da loja, é possível obter essas informações e personalizar a página de acordo com as escolhas anteriormente feitas por ele. E isso facilita um pouco, né? Porque às vezes tu só quer, sei lá, comprar alguma coisa de novo naquela loja que tu já visitou, só que aí tu não quer digitar todo o cadastro de novo, né, da pessoa não, a gente não quer digitar todos os dados de novo, ou de repente não quer preencher uma lista de perguntas lá que de repente o site faz, né, tu só quer ir direto ao foco, tu quer passar por essa etapa de preencher os dados de novo, porque tu já fez isso uma vez. Então, esse local storage é uma boa opção. Então, isso permite, por exemplo, exibir uma saudação de boas-vindas com o nome do cliente, né, no site da gente, apresentar na página principal a lista dos produtos em destaque de acordo com a faixa etária do cliente, por exemplo, ou ainda personalizar a página com as cores, sei lá, se ele é torcedor de um clube favorito, né, ou dar essa opção da pessoa personalizar e deixar essa personalização salva. Então, também poderíamos utilizar o local storage para salvar a lista com os itens de um carrinho de compras do cliente, né? Esses sites que a gente visita e as nossas possíveis compras, né? A gente vai deixando lá no carrinho e depois, em algum momento, a gente pode voltar nesse carrinho e só efetuar a compra, como a gente faz, né? Nesses sites, Mercado Livre, sei lá, nesses sites de venda. Então, permitindo que ele rapidamente conclua o processo em outro momento. A detalhe que pode se tornar um diferencial interessante para o site de uma empresa, né? É legal, eu pessoalmente acho legal também tu visitar um site e ficar vendo coisas, como se tu estivesse numa loja física, né? Tu escolhe diversas coisas, mas não, né, precisando finalizar a compra. Tu pode só deixar separado lá para dar uma olhada em algum outro momento. Então, tu pode deixar, como aqui no exemplo, né, no carrinho e outro dia tu vai lá e efetua a compra. Então, no desenvolvimento de sites para empresas ou de sistemas para os mais variados fins, é de fundamental importância que sejamos cuidadosos com os detalhes. Os usuários
a gente, né? A gente é usuário, a gente gosta desse cuidado nos detalhes, né? Então, tentar perceber uma possível necessidade do cliente pode ser um fator decisivo para o seu projeto de softwares, né, ser bem-sucedido. Porque, como eu já falei em outro momento, como a gente tem muitas ofertas, né, muitas possibilidades, muitos sites falando da mesma coisa, para o usuário deixar a tua página e visitar outra é bem rápido, né? Então, tudo que a gente puder fazer para atrair esse usuário, né, para ele ficar, ah, é importante, por causa da concorrência, né? Entre tantos, tu tem que achar um diferencial ali para prender o usuário no teu site. Então, outras formas de armazenamento, né? As linguagens de programação permitem salvar dados em arquivos, texto e banco de dados, né? Que isso já é assunto já da trilha 4, daí pegando um gancho, né, com a trilha 4. Então, arquivos texto, no geral, as informações salvas são pequenos conjuntos de dados, né, ou dados relacionados às configurações do sistema. Há também os arquivos nos formatos JSON e XML, frequentemente utilizados para a troca de informações entre aplicativos. Né? Que informações? As informações que a gente precisa salvar, né? Por exemplo, um formulário que coleta informações, essas informações, se tu quer fazer um cadastro de cliente, por exemplo, elas precisam ficar salvas em algum lugar. Já os bancos de dados são utilizados para armazenar as informações principais de um sistema, por exemplo, cadastro de cliente, produtos, vendas, entre outros, com diversos recursos que visam desde a manutenção da integridade das informações até controles avançados relacionados a questões de segurança, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Que agora a gente vai continuar falando do local storage. Tem algumas informações que são sigilosas, né? Aí entra o banco de dados. Quando a gente projeta um banco de dados, a gente tem o SGBD, que é uma aplicação que cuida da manutenção e do armazenamento desses dados. Tem toda uma questão de segurança, né? Por exemplo, os dados dos clientes, eles não podem ficar expostos para todos verem, né? Ou de produtos e fornecedores. Tu não quer que todo mundo veja quem é teu fornecedor, tu não quer que, né? Pela questão de valores, enfim, existem dados que a gente não quer que outras pessoas vejam, né? Que eles têm que ser sigilosos. Então, por isso as questões de segurança. E no banco de dados a gente consegue fazer esse gerenciamento dessa segurança, né? Então a gente também tem que ter cuidado, né? Quais tipos de dados a gente vai armazenar no local storage e quais a gente precisaria de um banco de dados para guardar. Então, além do local storage, há outras formas de salvar dados no navegador do usuário em JavaScript, como a partir do uso de cookies, né, que ficam também guardando as preferências da gente, o Session Storage, o IndexedDB e o WebSQL. O Local Storage, por ele ser uma nova implementação do HTML5, tem uma capacidade de armazenar uma quantidade maior de dados e também pela facilidade de uso. É bem simples de usar o Local Storage. Os métodos do Local Storage têm as mesmas funcionalidades se aplicados ao Section Storage. Eles pertencem ao Web Storage, que é uma API do HTML5, sendo que no Local Storage os dados se mantêm persistentes até serem excluídos pelo usuário, enquanto no Session Storage os dados se mantêm apenas por uma sessão, basicamente enquanto o navegador estiver aberto. Então, por isso a esqueci a palavra agora, mas por isso o uso do local storage é melhor do que o session, né? Porque de repente tu não quer perder os dados quando tu encerrar o navegador, né? Tu quer que eles continuem lá. E quem nos dá essa opção é o local, não o session storage. Então, por exemplo, se eu quiser salvar e recuperar dados, para salvar uma informação no navegador do usuário com local storage, devemos utilizar o método setItem. Esse método contém dois parâmetros, que é a chave e o valor. Depois eu vou mostrar esse código aqui para vocês rodando, só para vocês entenderem melhor como ficaria, né? Mas lá no meu script, bem simples, né?
eu coloco o local storage com o método .setItem e a chave, que vai ser o último nome, e a last name, Rafa, não ficou bem, né? O contexto seria o último nome, mas enfim. E o valor, né? E mostro esse valor depois com o get element by ID, né? Eu mostro esse último nome. Se eu não tivesse esse set item aqui, ele mostraria, né, o valor na tela, só que no momento que eu recarregasse o navegador, ele perderia esse valor, né? Não teria mais. Se as informações forem salvas utilizando um navegador e depois for utilizado qualquer outro para acessar a mesma página, essas informações não serão recuperadas. Então, as informações salvas pelo local storage ficarão salvas no navegador, se tu usar de novo o mesmo navegador, né? Por exemplo, estou usando o Chrome, aí depois eu abro esse site no mesmo navegador. Se eu abrir no Edge, por exemplo, essas informações não vão ficar salvas, tá? O mesmo vale para endereços distintos. Então, se uma loja X salvou um conjunto de dados de uma visita de um cliente e a loja Y não terá acesso a essas informações, mesmo que elas utilizem nomes idênticos de variáveis no código, né? Então, cada pessoa que acessar, só essa pessoa vai ter acesso aos dados, né? Se outra pessoa acessar aquele site, ela não consegue, aquela loja, né? Não vai ter acesso aos seus dados, somente a pessoa que usou. O usuário pode remover acidentalmente os dados armazenados na local storage, se limpar o histórico de navegação do seu browser. Então, tem essa questão também, né? Sei lá, por algum motivo resolveu limpar o histórico, vai perder tudo que tinha salvo no local storage. Por isso, né, que a gente não pode armazenar dados importantes, né? Importantes no sentido de que se tu perder, tu vai ter algum prejuízo. Tem que pensar que o local storage é um local para armazenar os dados mais básicos, né? Que nem o exemplo que eu dei, aqueles dados que tu teria que preencher toda vez que tu fosse visitar um site, né? Então, dados que tu não teria prejuízo se perdesse, porque a gente pode, né, por exemplo, apagar o histórico de navegação. Portanto, não desenvolva programas para salvar dados relevantes do usuário com esse recurso, né? Para recuperar, bem como verificar a existência de um dado armazenado no navegador do usuário, devemos utilizar o método getItem, com o nome da chave utilizada. Então, para colocar, eu uso o set, e para pegar, eu uso o get, tá? Como lá na orientação objeto, né? Lá a gente também tem o método set e o método get. Então, os dados são salvos como string também, né? Então, quando eu salvo um dado lá no local storage, eles são salvos como string. Portanto, cuidado com a execução de cálculos, né, principalmente de adição sobre os dados que você armazenou no local storage. Por exemplo, mesmo que sejam números, né, esses números são salvos como string. E por que ter cuidado com a adição? Porque o sinal de mais na linguagem JavaScript, ela concatena, né? A gente tem que ter um cuidado de usar a operação de adição somente em números. Né? Se a gente usar com string, a gente não vai somar, a gente vai concatenar. Para remover os dados do local storage. Então, é importante adicionar em nossos programas uma opção que permita ao usuário remover os dados salvos no local storage, né? Por exemplo, eu quero remover apenas alguns, não quero remover todos, né? Então, eu posso criar uma lógica para remover alguns dados, né? E não todos. Então, para realizar essa tarefa, a linguagem JavaScript dispõe dos métodos remove, item e clear. O método removeItem é utilizado para remover o conteúdo de uma variável salva no domínio da página que o criou. Já o método clear, por sua vez, remove todas as variáveis pertencentes a um domínio armazenadas em seu navegador. Então, a gente tem a opção, né, de qual deles usar. E, por exemplo, se quisermos remover o nome salvo do script anterior, né, usaremos o seguinte trecho. Então, lá eu setei e aqui eu vou remover o item, né,
com a chave que eu usei para guardar o valor. Que o set ele tem chave e valor. Esse remove item só a chave. A gente também tem o getElementByTagName, né? Em todos os exemplos foi utilizado o método getElementById para recuperar e manipular os elementos da página, né? Porque ele é único para cada tag, enfim. Essa é a forma mais rápida de acessar um elemento, visto que o ID deve ser único para cada elemento da página, né? Como eu falei. Porém, existem outros métodos que também podem ser utilizados e que, em alguns casos, se tornam mais práticos em termos de organização do código, que é o getElementByTagName. Então, como o nome sugere, esse método captura os elementos da página com uma determinada tag name. Ele permite, por exemplo, acessar os parágrafos, as linhas de cabeçalhos ou os campos de formulário do documento. Os elementos são obtidos como itens de um vetor, né, se usa o tag name, e logo é necessário indicar o índice do elemento a ser manipulado. Então, como eu quero guardar dados no local storage, eu posso capturar esses dados ou manipular, né, também alguma coisa já no HTML pelo tag name, não só pelo getElementById. Por exemplo, aqui, esse texto aqui tem 2 parágrafos, né? Então, o script, o método getElementTagName, os recupera e a partir de então é possível acessá-los como itens de um vetor. Então, eu vou ter uma variável p e vou usar o tag name para guardar esse p. Esses itens podem ser contados a partir da propriedade length, né? Então, como vai se tornar um vetor, eu vou conseguir manipular esses dados através de índices. Manipulados em uma estrutura de repetição até acessados individualmente com a indicação do índice do elemento em que se quer referenciar. No exemplo, a cor de cada parágrafo é alterada. Também é possível limitar a busca dos tag names pela referência do container pai dos elementos que se pretende obter. Então, eu posso, por exemplo, manipular o HTML pelo tag name, e nesse exemplo aqui está manipulando a cor. Por exemplo, eu tenho 2 parágrafos, né? Eles não têm ID, todos são iguais. O primeiro P tem só a palavra exemplo, e o segundo P tem o capítulo 8. Então, eu posso manipular esses P's através de índices, né? Porque quando eu uso o tag name, ele transforma, né, as minhas tags em vetores. Então, por exemplo, aqui o P0, que é o primeiro elemento do vetor, eu estou colocando em azul, e o segundo na cor vermelha, tá? Isso aqui pensando no documento inteiro, mas eu posso fazer isso aqui também a partir de alguma tag pai. Então, eu posso definir, né, a tag pai e notificar esses elementos, só os elementos dentro dessa tag. Mas por que que tu está falando disso agora, né, Rafa? Porque como eu posso querer personalizar a página do meu cliente, eu posso fazer dessa forma aqui também, né? Quando ele acessar, de repente as cores mudarem, enfim. Observe o exemplo para verificar a sintaxe ser empregada a fim de capturar apenas alguns dos parágrafos do documento. Então, aqui eu tenho uma variável de resposta e estou modificando o P dentro dessa tag que tem esse ID de resposta. Então, ou seja, inicialmente se cria uma referência do elemento pai, como por exemplo um ID chamado de resposta, e em seguida obtém-se os parágrafos filhos deste elemento, né, só do elemento de resposta. Portanto, apenas os parágrafos que estão dentro de resposta serão recuperados. Então, algumas formas, né, de modificar. Eu quis comentar do tag name aqui porque a gente normalmente só pensa no ID, né? Mas a gente também tem esse outro método aqui que é bem legal e que a gente pode fazer também outras coisas. A gente pode também, no momento que começa a armazenar coisas no local storage, transformar isso em listas, né? E poder manipular
essas listas. Então, vimos como salvar o nome no navegador do usuário. Mas como poderíamos, por exemplo, armazenar uma lista de contatos ou uma lista de compras em um supermercado? Com as técnicas de programação vistas anteriormente. Então, tudo que a gente já viu na lógica, né? Os comandos de decisão, os comandos de repetição, de repetições, as listas, né? A gente consegue utilizar para manipular uma lista do local storage. Então, na manipulação de strings, né, vimos como separar partes de um texto a partir da ocorrência de um determinado caractere. A gente viu vários métodos lá, né, index-of, um outro, agora me esqueci, mas vários, o join, o split, né, agora me lembrei, que a gente pode manipular strings. Então, a gente pode usar todos aqueles métodos nesses dados que estão salvos aqui no local storage. Então, o caractere ponto e vírgula pode servir como delimitador dos itens inseridos. Assim, o conteúdo inicialmente atribuído à variável frutas, por exemplo, na local storage pode ser assim. Posso ter uma variável que recebe, no primeiro momento, frutas, né? Aliás, um vetor chamado frutas, que no primeiro momento recebe a palavra banana. E aí, depois, eu posso continuar inserindo dados, né? Por exemplo, aqui inserindo maçã, só usando o delimitador ponto e vírgula. Então, lá no local storage, vai aparecer, né? Depois de eu incluir maçã, bananas e maçã, e assim por diante. Só que maçã aqui ficou com um acento errado, né? Mas tá tudo bem. Ficou circunflexo, não era esse que era para aparecer, tá? E aí eu coloquei o link lá do W3C, do W3 School, né? Que fala sobre o local storage, pra vocês darem uma olhada. E um outro link de um projeto que manipula uma lista no local storage. Então, a minha sugestão é que vocês reproduzam esse projeto, né? Coloquem rodar ali o vídeo no YouTube e façam junto com ele, que apesar dele explicar muito bem a funcionalidade do local storage e as outras formas da gente poder manipular ele, ele já faz uma revisão de CSS, né? De posicionamentos, ele explica muito bem, assim, cada etapa do projeto. Então, eu acredito que vocês vão aprender bastante reproduzindo. Eu comecei reproduzindo, não deu tempo de terminar, mas eu vou mostrar para vocês aqui também isso. E desse projetinho, né, que eu falei para vocês reproduzirem, eu já comecei a fazer ele. Ele usa a API do Unsplash, que é de imagens, né? Então, conforme vocês vão fazendo, ele vai mostrando aqui no local storage, como é que eu consigo ver o local storage de um site, né? Eu vou lá no inspecionar, aqui nessas abas do elemento, console, source, performance, eu tenho uma abinha chamada application, e nessa application aqui eu tenho o local storage, que é que vai guardando, né, os dados como eu estou usando o local storage, vai guardando as imagens que eu estou clicando aqui. Nesse botãozinho aqui eu posso limpar o histórico, então, ó, nesse momento não tenho nenhuma imagem salva lá no local storage, e conforme eu vou, vou dar de novo, conforme eu vou clicando aqui no random, que é uma função, ele vai guardando lá ele tá com erro ainda, tá, porque eu não finalizei, e conforme eu vou clicando aqui no random, ele vai guardando os endereços aqui, ó. Essa API, ela demora um pouquinho, eu vou duas vezes para trocar. Às vezes essa API demora um pouquinho para carregar a imagem, mas qual é a ideia, né? Eu guardar favoritos, guardar as imagens favoritas desse site aqui. Eu só vim aqui de novo. Eu cliquei duas vezes, ó, então se eu vier aqui no local storage, ele não guardou nada, poxa, mas era para ter guardado. É que esse meu projeto, ele tá em uso ainda, né? Eu apertei aqui, não era para ter apertado. Sem vergonha aqui. Mas enfim, conforme a gente vai clicando, antes que vocês tinham visto, né, que ele estava guardando aqui todas as imagens que eu tinha clicado e guardado aqui.
Agora, só porque eu quero mostrar para vocês, ele não está guardando nenhum, mas tudo bem. Ah, mas ele, conforme eu vou dando o handle, ele vai guardando no local storage as imagens que eu vou achando mais legal, né? Que eu vou definindo como favoritas. É bom assim, né? Quando a gente quer mostrar uma coisa e o negócio não funciona na hora, mas tudo bem. Vocês vão fazer o projetinho, vocês vão ver que funciona. Ele estava funcionando, agora funcionou de novo. Então, aquelas imagens que eu visualizei, ele foi guardando aqui o endereço de cada imagem, né? Então, como eu estou usando o local storage, ele vai guardando essas imagens em vetor. Então, eu posso, depois, né, na continuação do projeto, tem uma estrelinha aqui, não sei se vocês viram que aqui quando ele está executando aparece uma estrela, né, que seria para guardar a imagem favorita. Eu não finalizei ainda, mas se vocês finalizarem esse projeto, vocês vão ver que depois eu posso manipular através deste vetor, né, quais são as minhas imagens favoritas e adicionar, deixar elas no local storage ou remover. Então, no momento que eu consultar essa página de novo, as minhas imagens favoritas já estarão aqui, né? Então, essa é a ideia do local storage. E a gente vê o local storage através aqui do application, né, que está junto do inspecionário. Aqui, aquele código que eu tinha feito, está lá no slide, né? Então, por exemplo, aqui, o nome salvo é Rafa, né? Eu salvei aqui o nome como Rafa. Aqui, deixa eu botei ali uma chave e o valor, né? Porque o local storage aqui, deixa eu inspecionar essa página também. Inspecionar pequeno fica ruim. Aqui no application, tá salvo aqui que o nome, né, é Rafa. Então, porque eu usei o local storage set item aqui como Rafa. Deixa eu botar as coisas aqui. Se eu tirar aí se eu tirar aqui o local storage, deixa eu ver aqui. O mouse não está me ajudando muito. E recarregar o navegador, mesmo não tendo setado meu nome aqui, ó. Aqui, não tendo setado meu nome, as abas estão deixando doido hoje. Mesmo não tendo setado mais aqui o nome Rafa, ele está aparecendo aqui. Por quê? Porque ele está salvo lá no meu local storage. Então, mesmo que eu recarregue a página aqui, ó, ele continua aparecendo, né? Porque está salvo lá. Eu posso vir aqui e remover esse item de lá. Então, no momento que eu removo, né, dessa forma, ele já não tem mais, porque foi removido. É exemplo bem simples, né? Fica tipo só isso, né? Mas essa seria mais ou menos a ideia do local storage. A gente pode guardar enquanto a pessoa usa aquele mesmo navegador, né? O dado vai ficar lá. Claro, se eu não limpar o histórico e se não mudar de lugar, né? De navegador. E personalizar as páginas, né? Deixar essa página mais agradável para a pessoa que estiver visitando, trocando cores, guardando alguns dados principais. Mas no projetinho, quando vocês forem fazer o projetinho ali, vocês vão ver como é legal, assim. Que só mostrando, né? Que nem sempre eu comento com vocês, que às vezes a gente só mostrando, a gente não. Vocês têm a impressão que entenderam, né? Ou entenderam só o conceito, mas legal é fazer, né? Ver acontecendo ali. Que aí a gente se dá por conta também de alguns detalhes no código que a gente tem que botar. Às vezes também a gente não usa algum recurso há muito tempo e esqueceu como usa, então, refazendo esses projetos, a gente sempre, né, dá uma recapitulada em tudo. Então, é bem legal. E é isso, Pri, o assunto de hoje, a nossa mentoria. Oi, estava aqui. Então, o material já está lá, acabei de colocar, estou terminando aqui só de configurar a tarefa.
Não tem entrega, né, Rafa? Não, só para praticar mesmo, só para fazer Tá. projetinho, para ter mais um lá no GitHub se quiserem subir, né? Ah, legal, muito bem. E Se quiserem também, personalizar também, né? Não copiar exatamente como ele fez, se quiserem, sei lá, mudar o front ali, né? tá. E aí, o que que a gente vai falar? Uma outra coisa. Não tem entrega desse, mas elas já vão depois receber o convite para trabalhar no próximo Desafio, né? desafio do Front-end Mentor, né, Rafa? Isso, isso. A gente vai mandar bonitinho, né, as orientações, e a gente manda também mensagem pelo grupo para avisar que as coisas já estão disponíveis aí para serem acessadas, né? Isso. Então, acho que é isso. Assim Isso. que a gente vai encerrar aqui, eu já coloco também a gravação disponível para elas poderem trabalhar. É isso. Bem, um beijo, Gurias. Bom trabalho. Bons Isso. estudos. Bons estudos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.